Eric, Gênesis 45, versículos. Vou começar do 1. Vocês vão ler a Bíblia. Gênesis 45. Diz assim. Vai pregar comigo, Laura Vitória? Versículo 1. Não adianta, gente. Olha para cá. Deixa ela pregar de lá comigo. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seu irmão: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Versículo 11, um pouquinho mais à frente. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa, e tudo quanto tens. Amém? Pode se sentar, amados. José, eu pedi tanto uma palavra para Deus, para trazer para vocês. E o Senhor me falou sobre José, sobre gratidão, sobre excelência, sobre perdão e sobre doação. José representa tudo isso. José representa um tipo de Cristo, crucificado para salvar a sua família. Crucificado, mas não foi morto. Ele passou por cova, por prisão, por tantas coisas para levar salvação para a família. E às vezes você deve estar perguntando: por que eu passo por tanta crise, por tanta dor, por tanto sofrimento? Para salvar a tua casa, para salvar a tua família. Porque onde mais nos dói, é onde Deus quer mudar a sua história e quer te usar. Onde mais dói em você, é o que o Senhor vai te usar no futuro. Toda dor que você passa hoje tem um propósito. Tem um propósito. Talvez se não fosse pela dor e o sofrimento, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui se eu não sofresse, se eu não passasse por grandes guerras, e muitas vezes solitária como José. Solitária. Deserto, cova, prisão. Muito mais ainda. E tudo isso para o propósito de Deus. Um propósito sobre a casa dele. José, ainda um menino jovem de 17 anos, tinha sonhos que Deus tinha dado para ele. Sonhos onde ele governava sobre a família dele. E hoje nós estamos aqui no culto da família. E de repente você é o José que vai cuidar da sua casa. O José que vai trazer toda a sua família. De repente você é o José que está sofrendo agora nesse momento, que foi escolhido por Deus, e você só tem uma promessa,
que você e sua casa vão servir ao Senhor. De repente você só tem uma promessa, que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e que tudo te irá bem e feliz será, que a sua família vai estar em volta de uma mesa unida, e que haverá paz na tua casa. De repente você só tem a promessa e não está vendo nada, como José tinha uma promessa, tinha um sonho. Mas a promessa, quando você tem, é o que te faz prosseguir sem desistir. É quando você tem uma promessa que você não pensa em parar, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Então você não quer desistir, porque sabe que Deus vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É nisso que eu me apego na promessa. Muitas vezes para não parar, para continuar, porque não sou eu, é Ele que vai fazer. E quando a dor é muito grande, é a promessa e a esperança e o sonho de um futuro que o Senhor prometeu, é que alivia a dor, é tirar o pensamento do agora e lembrar do que Ele me prometeu, aonde eu vou chegar, aonde você vai chegar. É quando está tudo em dificuldade, você colocar o olho no céu e falar: Deus não é mentiroso, Ele ainda vai me honrar, porque Ele disse. Então é nessa hora que você não desiste, você não para, você continua em meio à dor, cria força da onde não tem força, pega essa dor e transforma em revolta, em perseverança, em excelência. Se esquece de tudo de ruim, tudo, para prosseguir naquilo que é bom. Às vezes você só tem de bom uma promessa, mas a promessa basta, a palavra de Deus basta, não importa o que está acontecendo. Esse era José. Ele teve sonho, e por causa dos sonhos dele, ele foi jogado numa cova, vendido ao Egito, porque ele era muito amado, não só pelo pai dele, mas muito amado por Deus. Ele foi escolhido por Deus para levantar aquela família. Ele foi escolhido para salvar o povo de uma grande fome, como nós lemos. E às vezes você pode não entender o porquê que você está aqui hoje e porquê que você passa o que você passa hoje. Deus tem um projeto com você. Você está nos planos de Deus. O futuro você vai entender, mas o futuro a Deus pertence. E para chegar na promessa, tem um caminho para ser trilhado, tem montanha para ser escalada, tem desafios para ser superado. José, com 17 anos, o tempo que ele foi para a cova, foi vendido, ele tinha uma família já problemática, como todos nós. Eu não sei você, a minha família foi problemática. Ele tinha um pai que enganou o seu próprio pai, o seu avô, que tinha por nome usurpador, chamado Jacó. A mãe, que vivia brigando com a tia por causa do amor do pai, contenda dentro de casa. Briga. Um pai que era enganador, ele viu a tia e a mãe disputar o amor do pai dele por inúmeras vezes. Ele viu o irmão dele mais velho sair com a concubina do pai. Olha, ele tinha o ódio dos irmãos porque ele fazia o que era certo, e fazer o que é certo incomoda quem está errado. Fazer o que é correto incomoda todo aquele que está errado na sua vida. Aí você sofre perseguições, retaliações. Há uma perseguição. E por último, ele foi vendido pelos irmãos. Não bastava todo o trauma familiar, e que eu agora falei para vocês. Ele com 17 anos, ele foi vendido para uma terra estranha, um lugar estranho, numa casa estranha, onde ele seria servo, mas o servo escravo no original. Ele seria escravo nesse lugar. E nesse tempo de escravidão, o que eu tenho aqui para dizer de José é: o Senhor era com José. Tudo que José fazia prosperava porque o Senhor era com ele. Porque ele era excelente. Porque ele poderia ter perdido a família. Ele poderia ter perdido a sua mãe que morreu de parto.
Ele poderia ter perdido a sua cama, poderia ter perdido os conselhos do pai, mas ele não perdeu a Deus. Ele poderia ter perdido tudo, mas ele não perdeu a promessa e não perdeu a presença de Deus. Ninguém pode tirar Deus de dentro de você. Ninguém pode tocar na sua fé. Ninguém pode tirar o seu sono. Ninguém pode emperrar a tua vida. Ninguém, nem a inveja, nem o diabo, ninguém pode impedir um plano de Deus na sua vida. Se Deus tem projeto com você, Ele é fiel para cumprir. Não tenha medo da luta, tenha medo de desistir. Não tenha medo de enfrentar a guerra, tenha medo de querer parar no meio do caminho. E José continuou excelente na casa do seu senhor Potifar. Tão excelente que Potifar colocou tudo nas mãos de José. Tudo. Mas José diz a palavra que ele era um homem muito formoso, um homem excelente e que temia a Deus. E a mulher do seu senhor colocou os olhos nele e começou a perseguir, querendo que ele se deitasse com ela. Mas ele jamais seria infiel ao seu senhor da terra, muito menos a Deus. Então ele fugia da aparência do mal. Ele fugia daquilo que poderia fazer ele errar contra Deus e também contra o seu senhor da terra. Mas foi armada uma emboscada para ele, mais uma. E ali aquela mulher tentou agarrá-lo e rasgou a roupa dele. Ele tirou a roupa e saiu correndo, porque ela ficou agarrada na roupa dele. E ele saiu correndo. E está aqui um conselho: fuja da aparência do mal. Corre da contenda, corre do pecado, corre daquilo que te tenta. Porque José era um homem e ele foi tentado. Mas ele não entrou em tentação porque ele saiu correndo. A tentação veio de frente e segurou ele. E ele teve uma alternativa. Nós temos sempre uma saída para sair da tentação. Sempre tem um caminho e uma escolha. José preferiu correr, praticamente perder tudo, do que perder o seu Deus. Ele preferiu perder tudo que ele tinha naquele momento de bom na casa do seu Senhor, do que perder a presença de Deus. E ele fugiu da aparência do mal. E ele foi injustiçado, porque o seu senhor o acusou de ter tocado na esposa e mandou ele para a prisão. O seu senhor ficou irado diante da esposa, gritando e se fazendo de vítima. Mas sabe, eu penso assim, José por 2 vezes realmente foi a vítima, né? Dos seus irmãos, depois da mulher de Potifar. Mas José não se colocou em posição de vítima. Ele não quis ser a vítima. Ele era um sobrevivente. E você tem que escolher o que você vai ser. Um sobrevivente que sonha ou uma vítima que se afoga no passado de derrota. José, o nome dele quer dizer aquele que acrescenta, aquele que multiplica. E onde ele foi, ele acrescentou. Ele multiplicou. Por quê? Porque diante das situações da vida, mesmo como sobrevivente, ele escolheu lutar e vencer, prosseguir, olhando para a promessa. Ele não cultuou a dor dele em sofrimento. Ele não se fez de vítima o tempo todo. Ele não quis ser vítima. Ele não quis se lamentar. Porque ele sabia que isso não ia trazer o sonho dele e isso não ia mudar a história dele, mas isso ia dificultar, porque ele ia olhar para os sentimentos dele, para a dor dele. E quando você olha para você mesmo, para o seu sentimento, o sofrimento cresce, a dor cresce e vira um sofrimento e você paralisa. Mas quando você olha para a promessa, essa sua dor se torna em força para continuar, em revolta para continuar. Quem tem um sonho não tem dor, ele é anestesiado pela promessa. Quando você tem Deus, em situações difíceis você é anestesiado,
você não perde o sorriso, você não perde a força. Por quê? A força que eu tenho é a presença do Senhor. Não é a força que eu vou perder. Eu não posso perder o Senhor, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E José sabia desses segredos, porque ele tinha aprendido na casa do pai dele. Ele aprendeu na casa do pai os princípios da vida. E eu estou ensinando aqui princípios de vida. José foi parar numa prisão e da mesma forma ele fez excelência, diligência, com alegria, o melhor dele, o pior lugar do mundo, ele fez ser o melhor lugar para ele. O pior lugar do mundo, se você está, pode ser o melhor lugar. Porque quem faz o lugar somos nós. Somos nós que fazemos o lugar. E José fez o pior lugar do mundo, o lugar melhor para se viver. Onde ele estava, limpo, organizado, abençoado. E o carcereiro maior entregou a chave na mão de José para ele tomar conta daquele lugar. E ali ele ficou por mais de 2 anos na prisão. Esquecido pelo homem, pelo copeiro e pelo padeiro, que ele pediu ajuda para sair dali, porque realmente ele era inocente. E ele foi mais uma vez abandonado por alguém que ele amou e confiou. Cada vez que você confiar em pessoas acima de Deus, você será abandonado. Porque Deus não quer com multidão, Deus quer com você no secreto. E quem fez Faraó sonhar foi Deus. Foi Deus. O copeiro se esqueceu de José. O padeiro faleceu e o copeiro esqueceu. Porque quando você tem dificuldade, Deus espera que você peça ajuda a Ele. E deixa que Ele use pessoas, e não você querer usar pessoas para o seu benefício. Deixa que Deus use as pessoas para você. Deixa que Deus use. E José ali mais uma vez ficou mais de 2 anos na prisão. E de repente, Deus dá um sonho para Faraó. 2 sonhos que eram uma interpretação. E o copeiro fala que tem um hebreu escravo lá na prisão que interpreta sonhos. E José humildemente falou que a interpretação do sonho era de Deus, que Deus daria a interpretação. E Deus deu. E Faraó, vendo a sabedoria de Deus na vida de José, deu um anel e decretou que ele seria o governador daquele lugar. E 2 anos se passaram. 7 anos se passaram, perdão. De muita fartura e 2 anos de fome se passaram. E José, como a sabedoria de Deus deu, administrou bem, guardou 20% da colheita, assim como o Senhor ensinou. Mas chegou um tempo que os seus irmãos foram comprar comida com ele. E ele, por um tempo, não se rebelou e não fez nada, porque eu imagino ele confuso dentro de si, nos seus sentimentos. Porque eu também sei que José, como eu e você, nós somos humanos. E por um tempo ele deixou os irmãos dele guardados na prisão, deixou ir, deixou vir, colocou barreiras, questões para poder perdoar, para poder saber como conduzir e o que fazer, para não deixar a soberba entrar, o orgulho entrar, para poder em atitudes colocar tudo aquilo que ele aprendeu com Deus, na palavra de Deus ou com o seu pai, exercer o perdão, a excelência, entender o propósito de Deus, que foi onde nós lemos. Entender que ele foi um sacrifício vivo para salvar a família dele. Entender que durante 14 anos da sua vida, eu creio, sacrificados para salvar a família dele. Eu não sei quanto tempo
tempo você está disposto a sacrificar. Mas eu sei que o sonho, ele é conquistado. Ele não é dado, ele é conquistado. E tudo com Deus são conquistas. Você precisa conquistar o teu sonho, a tua família, os teus projetos, até o projeto de Deus na nossa vida. Ninguém pode impedir, a não ser que você desista. A não ser que você desista. E quando José se revelou aos seus irmãos, nós lemos que José só podia dar aquilo que ele tinha. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem, porque não é seu. E quem tem amor dentro de si só consegue dar o perdão, não consegue dar o troco, não consegue dar a maldade, não consegue pisar, humilhar, não consegue falar palavras ruins, não consegue maltratar, porque só o que é próprio nosso podemos exalar. E José exalou amor e perdão para com seus irmãos e disse: sou eu, José, aquele que vocês venderam ao Egito. Meu pai está vivo? Venha cá, meus irmãos, se acheguem perto de mim. Ele queria se achegar, sentir, abraçar, externar saudades. Enquanto todos estavam assustados, com medo que a atitude ruim que fizeram. Então José pega e fala: não, eu sou um projeto de Deus. Quando vocês me venderam, foi para que agora, no futuro, eu pudesse livrar a nossa família da fome. Deus operou um grande livramento através da minha vida e vocês só contribuíram para esse projeto. E agora eu posso sustentar vocês, toda a sua casa, toda a sua família, tudo que vocês têm eu posso sustentar agora. Foi projeto de Deus. Se acalme, se acalme. Então José era perdoador, porque quem ama perdoa. Quem quer agradar a Deus perdoa. E José perdoou os seus irmãos. Não só perdoou, mas como foi doador de tudo que Deus me deu. Eu quero suprir a necessidade da minha família. E eu quero dar a melhor terra do Egito. Foi colocada a família dele. E ele sustentou 80 pessoas. 80 almas. Saiu de Canaã e foi ao encontro de José. A família dele tinha 80 pessoas. Meu Deus. E ele falou: eu sustento todos vocês, todos, porque o Senhor me chamou para um projeto. O Senhor me chamou quando eu tinha 17 anos. O Senhor me deu um sonho, o Senhor me deu uma promessa, e eu fui expulso da zona de conforto por essa promessa. E eu tive que passar por cova para aprender a lidar com os meus sentimentos, com a solidão e invocar o nome do Senhor. Eu tive que aprender a andar com Deus, eu tive que aprender a ser excelente, eu tive que aprender a orar e pedir socorro para Deus e não para o meu pai, nem a proteção dos meus irmãos. Eu tive que viver com o que eu tinha. Eu sei ter abundância, também sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu fui bem instruído. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu a necessidade, na abundância. Ele foi instruído em sabedoria em tudo, para chegar no ponto e dizer: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece em todas as circunstâncias. E agora eu sou colocado por pai de Faraó, por pai dessa terra. E agora, pai da minha família também. E Deus tem uma promessa na sua vida. Ele colocou algo em você para você estar aqui. Você só não pode jogar a toalha. Você não pode desistir. Você não pode olhar para o seu sentimento.
Você precisa caminhar na promessa. Você precisa continuar sonhando o sonho.